Então vamos lá, hoje nós vamos estudar o capítulo 14 do livro de Ezequiel. E aqui nós vamos ver o castigo dos idólatras. Então toda essa profecia que nós vemos até agora, todo esse castigo que Deus promete aqui, capítulo a capítulo, ameaças, promessas de destruição, de fome, de espada sobre o povo. Agora, Deus revela o porquê. É a idolatria. Vamos fazer uma leitura dos versículos 1 a 3. Vamos lá. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante de sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Então os chefes de Judá, os cabeças de Israel, se reúnem e vão até Ezequiel. O que isso quer dizer? Naquela época, as pessoas se reuniam, os líderes, quando tinha um problema, quando tinha uma dúvida, uma dificuldade, eles se reuniam e iam até o profeta, que eles sabiam que era o profeta de Deus. E lá eles pediam ao profeta que consultasse ao Senhor para saber qual era a resposta daquilo que eles tinham. E aqui acontece a mesma coisa. Nós já vemos que os falsos profetas estavam prometendo para eles que logo o cativeiro ia acabar. É só 2 anos só, fica tranquilo, Deus falou para mim, Deus me revelou, é só 2 anos e acabou. E o tempo foi passando e Babilônia foi crescendo ainda mais e Judá foi caindo e eles começaram a enxergar a verdade. Esses profetas aqui são falsos. Apesar de eles falar aquilo que a gente quer, eles são falsos. Vamos atrás do verdadeiro profeta. Apesar da gente não gostar de Ezequiel, achar que ele é um maluco, que ele é um doido, apesar da gente não gostar da profecia dele, que é ruim para nós, mas ele é o profeta de Deus. É ele que vai falar a verdade. Então o homem, às vezes, ele precisa cair na lama mesmo. Às vezes ele precisa chegar lá no fundo do poço para ele ver que Deus é que é Deus. E para ele entender que a palavra de Deus é o que ele deve seguir. Por mais dura que seja na sua vida. Às vezes ele não concorda. Puxa, mas a palavra de Deus é que é o melhor para nós. Ainda que nós não aceitamos, tá? E no versículo 3, Deus fala, eles chegam, se reúnem, sentam ali na frente de Ezequiel, consultam ao Senhor. E Deus começa a falar com Ezequiel. O que fala com ele? Estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações. Esses homens me traíram. E o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Ezequiel, você acha que é certo agora eles virem me consultar? Eles foram lá se prostituir com deuses estranhos, colocar imagem no meu templo, adorar a Deus estranho dentro do meu templo, fizeram toda essa maldade na terra prometida que eu dei para eles, no templo onde eu dei para eles que a minha presença estaria ali, fizeram toda essa maldade lá e eu devolvi eles. Mas Deus vai aproveitar esse momento para mostrar o castigo dos idólatras e para ensinar a eles qual é o procedimento correto que eles deveriam levar na sua vida. Versículos 4 e 5. Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier o profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Então, aquele que levanta o ídolo no coração e vai até o profeta,
Deus vai responder segundo o que está no coração dele. Então, se você vem aqui procurando um engano, você vai ter o engano. É isso que você quer? Você está procurando, você está consultando o Senhor porque você quer ouvir o engano. Então, é o engano que você quer ouvir. Isso é coisa do passado, aconteceu lá. Por buscarem aquilo que estava errado, tiveram profetas que pregaram errado para eles e caíram. Foram destruídos. E hoje, trazendo para hoje, para os nossos dias, é a mesma coisa. Tem gente que procura o Senhor porque eu quero um emprego, eu quero estar, eu quero que Deus, eu vou consultar a Deus e eu quero que Ele fale para mim que eu vou ter um bom emprego, que eu vou ganhar 50 mil por mês. E se eu for atrás de um profeta, ele vai profetizar isso para mim. Tem hoje ou não tem? Tem, né? Se eu tenho uma dor aqui que não sara, se eu tenho um problema de saúde, e eu vier aqui e o pastor Natalino falar para mim, o que Deus tem a dizer para você é que você precisa salvar a sua alma. É que você precisa se arrepender dos seus pecados. Mas não é isso que eu quero a cura aqui da minha dor. Então esse profeta não serve para mim. Não é salvação que eu quero a cura física. Mas eu vou ali do lado, ele vai me dar essa profecia. Não, Deus falou que ele vai te curar. E assim por diante. E o povo que anda segundo as suas próprias vontades, aquilo que ele quer, ele anda atrás de pessoas que vai dizer que digam para ele o que ele quer ouvir, ele sempre vai encontrar. É por isso que o povo anda enganado. Porque eles não querem ouvir a verdade de Deus, aquilo que Deus tem a dizer. Eles querem ouvir aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe convém. Mas não é assim que os santos devem andar. Os judeus andaram assim. Olha lá a consequência. Derrubaram o templo, construiu de novo. Chegou na época de Cristo. O que eles queriam ouvir? Cristo chegou, o Messias? Então tá bom, senta no trono aí e manda destruir os romanos. Vamos acabar com eles, destruir completamente. E vamos dominar a terra inteira. O Messias é isso. É esse Messias que nós queremos. E o Messias disse o quê? Eu não vim para matar, eu vim para salvar. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas não é essa profecia que eles queriam. E eles correram atrás de profecias que lhe agradavam. Resultado, templo derrubado de novo. Israel sitiado de novo. Então, essa lição é importante, importantíssima. Ouvir os conselhos do Senhor. Bateu contra o que você está vivendo? Abandona. É melhor para você. E Deus envia o espírito do engano. Olha, parece que contraditório. Deus enviar um espírito enganoso para ir falar na boca do profeta mentira. Parece contrário, né? O que a gente pensa. Mas Deus age dessa forma. Quando você está disposto, quando você quer realmente ouvir a mentira. Nós já estudamos isso, mas vamos relembrar. Vamos lá no livro, o segundo livro das crônicas dos reis de Israel. Josafá chama o profeta Zedequias, para perguntar ao profeta: devemos ir à guerra? Sim ou não? E o profeta de Deus fala: não vai. Mas Acabe, que era o rei mau de Israel, ele não aceitou essa mensagem. E ele queria consultar outros profetas que dissessem aquilo que ele queria. Vamos ler aqui dos versículos 19 a 22. E disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote de Gileade? Disse mais: um diz desta maneira e o outro diz de outra. Deus convoca ali os anjos, os espíritos mensageiros e fala: quem que vai enganar? Como que a gente vai enganar ele? Porque ele quer ser enganado.
Eu já mandei a minha palavra através de um profeta verdadeiro, mas ele quer ser enganado. Quem que nós vamos mandar? Aí eu falava, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Versículo 20. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse, com quê? E ele disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor, tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Viram? Deus permitiu que o espírito dissesse mentira, porque era isso que eles queriam. Então é isso que acontece. É por isso que a igreja, a igreja verdadeira continua, mas a igreja lá de trás, a igreja apostólica, veio declinando, caindo nas heresias, nas contradições, trazendo o mundo para dentro da igreja, declinando sempre para baixo. Por quê? Por causa disso. Eles preferem ouvir o espírito de engano. É por isso que tem gente que fala para mim, mas o homem lá profetizou e aconteceu, ele profetizou e você não acredita nisso, e ele profetizou e eu vi e tal. Então nós vemos que nem sempre a profecia é do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes Deus permite o espírito de engano e muitos estão sendo enganados. Quando o Espírito fala de acordo com a palavra, esse Espírito é verdadeiro. Então se nós temos a palavra nas mãos, toda a verdade, a gente não precisa de ninguém para profetizar para nós, né? Já está tudo aqui. Vamos ler 6 a 11. Portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo, e porei o meu rosto contra o tal homem, e o farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse profeta, estenderei a minha mão contra ele e destruirei do meio do meu povo de Israel. E levarão a sua maldade, como a maldade do que pergunta será a maldade do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine mais com as suas transgressões. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Jeová. Então Deus ele permite que por um tempo o espírito do engano atue. Ele permite. Mas daqui em diante, desse momento que eles estavam ali, já estava muito próximo de Nabucodonosor sitiar Jerusalém, cercar, para invadir mesmo, a invasão total. Então, agora a coisa era diferente. Então nós vemos que Deus ele permite o espírito do engano agindo por um tempo, por um certo tempo. Mas a paciência de Deus, a longanimidade de Deus, ela tem um limite. Ele permite, ele deixa as pessoas andar nos caminhos errados, turbulentos, que não faz parte dos planos dele, até um certo tempo. Mas, chegando no momento estabelecido, Deus ele vai estabelecer a ordem. Então, no momento em que estamos vivendo, no momento da graça, que era o que eles estavam vivendo ainda, um momento de graça, e vários profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Amós, tantos outros, profetizando, arrependam-se. Eles tinham um tempo de se arrepender e reverter aquela situação, mas sempre negando a voz que vinha de Deus e dando ouvidos a espíritos enganadores. Mas agora a atuação de Deus seria diferente. Versículo 8. E porei o rosto contra tal homem e o farei um espanto, um sinal e um provérbio. No finalzinho do versículo 7.
eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Então Deus está dizendo para aqueles homens que estavam ali, que vieram consultar Ezequiel: vocês levantaram ídolos nos seus corações, vocês contaminaram o meu templo e a terra santa, vocês trouxeram a maldade e as abominações para dentro do meu povo. Agora sou eu mesmo que estou respondendo, não é nenhum espírito de enganação. E a minha resposta é que eu farei de vocês uma vergonha. Eu farei de vocês um provérbio, como está aqui. Eu farei de vocês um espanto. Agora eu vou responder, mas eu vou responder com a minha justiça. Agora vocês vão penar, vocês vão sofrer, porque o tempo da misericórdia, o tempo dos avisos já acabou. Agora é hora de executar a minha justiça. É assim que Deus responderia a eles. E o profeta, no versículo 9, que for enganado, que for enganador, né? Que for enganado por espíritos estranhos e passar essa mensagem enganadora, Deus também vai se levantar contra ele. Então chega o momento em que Deus age, e ele vai agir contra o idólatra e contra aquele profeta que prega a idolatria, e vai destruir do meio do povo, e vai fazer com que eles sofram, com que eles gemam, para que todos olhem e falem: realmente, Deus é justo, estão sofrendo por sua maldade. Esses acontecimentos aqui, 600 anos antes de Cristo, nós estamos vivendo aí, podemos dizer hoje, a mesma coisa. A mesma coisa. A gente pode comparar com nossos dias. A mesma coisa. O povo de Deus verdadeiro e sincero, a verdadeira igreja de Cristo hoje está pregando: arrependam-se. Arrependam-se, Cristo está voltando. Cristo está voltando. A mesma situação. Enquanto os verdadeiros pregam: arrependam-se, Cristo está voltando, creiam no Messias que ele vai voltar, os falsos estão pregando: não, vamos curtir essa terra aqui, Deus vai te dar uma casa nova lá naquela vila ali em cima muito boa, sabe? Deus vai te dar um carro zero, Deus vai te abençoar, agora é sua vitória, agora é sua vitória. A mesma coisa, a história se repetindo. E o que vai acontecer na volta de Cristo? Vai ser essa mesma resposta do versículo 8. Ele vai pôr o rosto contra vocês. E aí, não vai ter piedade mais. Não vai ter misericórdia mais. Porque o tempo da misericórdia é hoje. Então, para os ímpios que ouvem a nossa mensagem, é tempo de se arrepender. Para aqueles que não fizeram o concerto com Cristo ainda, está na hora. Já não está dando mais. Não está dando mais para esperar. Vocês estão vendo a maldade se multiplicar no mundo. Vocês estão vendo as coisas horríveis e as barbáries que estão acontecendo. Já não dá mais para esperar. Está na hora de se arrepender. E o dever do crente é pregar, é falar, como Ezequiel falou, tá? E Deus vai executar toda essa maldade, né? Executar não, Ele vai permitir que os babilônios causem toda essa destruição. No versículo 11, para quê? Para que a casa de Israel não se desvie mais de mim. Então, quando nós nos desviamos da vontade de Deus, é isso que acontece. Porque Deus permite o sofrimento para que você volte. Às vezes você acha que está. Eu estou na igreja, estou em todos os cultos, bonitinho, tal, não falta, tal, certinho, papapá. Eles também pensavam. Eles também tinham o templo, sacrificava, tinha o tempo das festas, eles iam, tal, mas o coração não estava. Essa é a mensagem de Ezequiel principal, se vocês lembram. Dentro do coração não estava. Então Deus vai dando avisos. Se arrependa, para com isso, e depois, finalmente, vem o castigo. Vamos ver como é que é a justiça de Deus, o castigo de Deus, em cima do povo que é impenitente, tá? Que não quer se arrepender. Porém, dentro desse povo existem aqueles que são fiéis. Existem aqueles que são sinceros. A Bíblia sempre fala de um remanescente fiel.
Sempre. Como é que faz? Quando Deus vier com castigo, quando Ele vier com o seu triturador, moendo tudo, os que são sinceros vão ser moídos junto também? É assim? Não, né? Vamos ler dos versículos 12 até o 20. Vamos lá. Veio a mim ainda a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela, e tornarei instável o sustento de pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó. A sua alma, diz o Senhor Jeová, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias, e elas a assolarem, alimárias, para quem não sabe, são bestas feras, animais selvagens, cobras, leões, esses animais que causam mal ao homem, tá? Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias, e elas assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feridas. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam. Só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser: Espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas só eles ficariam livres. Ou, se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Então Deus mostra 4 tipos de juízos que viriam sobre a terra: a espada, a guerra, os animais, as bestas feras, a peste e a fome. Tudo isso Deus enviaria para castigar aquele povo rebelde, duro de coração. Mas ele diz que, ainda que tivesse 3 homens só, pensa, uma cidade que nem São Paulo, eu acho que tem 1 milhão de habitantes lá. 11 milhões. Ixi, chutei baixo, hein? 11 milhões de habitantes, São Paulo. Se Deus enviasse a espada, a peste, as bestas feras, a fome, se tivesse 3, se tivesse lá Noé, Daniel e Jó, só esses 3 escapariam. Vemos aqui a responsabilidade de cada um diante de Deus, de cada um. E aqui fala que nem os filhos deles, nem as mulheres deles se livrariam. Só os 3. Só os que andaram na sinceridade. Vejam como é a palavra de Deus, como é o plano de salvação. É cada um dentro do seu coração, tá? Eu não posso salvar meu filho não pode me salvar. É cada um. É cada um com cada um. E no versículo 14, para deixar bem claro, olha, ainda que tivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Isso aqui não está ensinando perca de salvação, tá? Porque lá no YouTube eu estou numa peleja sem fim contra isso. Não está pregando perca de salvação. Livrariam apenas a sua alma, tá? Aqui o castigo é sobre povo, é o castigo físico, morte física. Então eles, pela obediência a Deus, pela justiça, pelas suas boas obras, livrariam o corpo físico, tá? Não é salvação não, salvação é outra coisa. Se tivesse um crente verdadeiro aqui nessa época,
crente que, em Jesus, tá? Se converteu mesmo, e estivesse andando no caminho tortuoso, ele ia cair junto com os outros. Ia cair, mas a salvação ia continuar, ia permanecer. Ia cair pela rebeldia, tá? Não está ensinando perca de salvação. A justiça, as boas obras, o viver do servo de Deus vai conservar sua vida física também. Isso é notório, né? Não preciso nem falar. Vai conservar sua vida física também. A rebeldia, como nós vimos num salmo de Davi, diz que os ossos apodreciam, diz que ele tinha dor, seu rim estava tudo machucado, ele estava tudo estrupiado, enquanto ele não reconhecia o pecado. Depois que ele reconhecia, era um alívio e a saúde e a vitalidade voltavam. Tá? Não ensina perca de salvação, mas ensina da responsabilidade pessoal. E o contexto de todo o livro é esse. Cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus. Cada um tem sua responsabilidade. Não adianta eu falar assim, mas tem uns irmãos que é pior que eu. Olha aquele irmão que senta lá, ó, ele é pior que eu. Ele está bem pior, tá? Eu estou desviado, mas ele está mais. Não interessa, Deus não pensa assim. Deus não age assim. Aquele lá, Deus vai cobrar dele, de você também. A responsabilidade. Eu estou fazendo. Você está fazendo isso está errado. Mas o irmão Ezequiel faz também, ué. Se ele faz, eu não posso? Se ele pode, eu não posso? Deus não pensa assim. No dia do juízo, no dia que tiver que acertar as contas, você vai sentar na frente de Deus e vai falar assim, mas o fulano lá era pior que eu. O irmão Sérgio era bem pior do que eu. Tá bom, eu vou acertar com ele depois. Agora é a sua vez. Agora é a sua vez. Depois eu vou acertar com ele. Fique tranquilo que a justiça vai ser feita com ele. Com você também. Essa é a mensagem. E é bom a gente recordar, faz tempo, né? Vamos lá no capítulo 3, que é a mensagem principal do livro, fundamental. A responsabilidade pessoal de cada um. No capítulo 3, versículos 17 a 21. Deus falando com Ezequiel, diretamente com ele. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Atalaia era um homem que ficava em cima da muralha com uma trombeta. E ele ficava olhando lá, ó. Se o exército chegasse, ele tocava a trombeta. Então quem ouvisse a trombeta, saía correndo porque ia vir guerra. Agora, se você ouvisse a trombeta tocar e você não desse bola, não era culpa dele, ele avisou. Então aqui, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade. Mas o meu sangue da tua mão requererei. Se eu falar para vocês aqui, olha a igreja de Cristo, hein? Se eu falar para vocês, que é para vocês avisar o ímpio, que ele tem que se arrepender, e avisar a Cristo, e aceitar a Cristo, e vocês não falarem, tiver a oportunidade de não falar, mas o sangue da tua mão requererei. Todos nós somos atalaias hoje, viu? Não é um nem outro. Mas se avisares o ímpio, agora vocês avisaram, se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Vocês não vão ser cobrados por isso, tá? Não vão ser cobrados por isso. Então, a responsabilidade é de cada um. E o povo de Deus, né, que hoje é a igreja de Cristo, tem a responsabilidade de tocar a trombeta. Avisar. A espada está vindo. A guerra está vindo. Arrependam-se, convertam-se, que o tempo está chegando. E nós vamos ver, Ezequiel avisou lá no tempo dele. E nós vamos ver que o aviso nosso de hoje é a mesma coisa. Vamos lá. Versículos 21 a 23 do capítulo 14. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 juízos, a espada e a fome, as nocivas alimárias e a peste,
contra Jerusalém para arrancar delas homens e animais, mas eis que alguns restarão nela, que serão levados para fora. Assim filhos como filhas, eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho, e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxer sobre Jerusalém, e de tudo que trouxe sobre ela, e sereis consolados, quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e saberei que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová. Então Deus fala, quando eu enviar os meus 4 juízos, eles vai ser o moedor de carne que vai vir destruindo tudo, arrebentando. Ele diz quais são os 4 juízos. Vamos prestar bem atenção agora, hein? Porque assim diz o Senhor Jeová, quando mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada representa a guerra, a fome, a destruição do campo, tá? Destruição das colheitas, da plantação, fome. As nocivas alimárias, as bestas feras, os animais selvagens. E lembre-se que primeiro veio a guerra e depois veio a fome. Então quando chegar os animais selvagens, o homem não vai conseguir combater. Porque se chegar um animal selvagem e o homem está saudável, ele consegue lutar com o animal, ele consegue dar um tiro, uma flechada, uma pedrada. Mas aqui primeiro veio a guerra, eles já estão machucados, a fome, estão debilitados e agora os animais estão indefesos, tá? E a peste, aí o que os animais não mataram e não comeram, depois que eles encheram a barriga, eles foram embora, os leões, né? Comeu 5, 10, tô com a barriga cheia, tchau para vocês. Esses que sobraram, estão com fome, lutaram com feras, agora a peste, doenças terríveis, contra Jerusalém para arrancar dela homens e animais. Esses 4 juízos. Mas eis que alguns restarão nelas, que serão levados para fora. Esses que restaram aqui, não está falando dos justos. Os justos vão permanecer ali, vão suportar e vão restar. Vão. Mas aqui está falando de quem? Dos ímpios. Porque eles serão levados para fora, assim filhos como filhas, e eis que eles virão a vós e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém. E quando vocês verem os que sobraram, aqueles que não foram mortos por tudo isso, que resistiram, vocês vão falar realmente, eles mesmos vão dizer, os juízos de Deus foram justos. Deus fez a justiça. Tudo isso que caiu, todo esse mal que caiu sobre a cidade, sobre a terra, foi justo porque o homem merecia, porque o homem era mau e rebelde. Deus foi justo. Ele não deixou de ser um Deus de amor. Ele continuou sendo um Deus de amor, mas ele executou a sua justiça. É assim que funciona. Então foi assim no tempo de Ezequiel, tá? E nós vamos continuar nas próximas semanas vendo isso. Mas agora vamos trazer para o nosso dia. A mesma coisa, a mesma situação. Nós hoje, a Igreja de Cristo, como profetas de Deus, tá? Profetas, porque 2 Pedro diz que nós somos sacerdócio real, somos sacerdotes de Deus, não é isso que a Bíblia diz? Como profetas, como sacerdotes de Deus, o nosso dever é tocar a trombeta e avisar, o mal está vindo. Ezequiel fez a parte dele. Não deram ouvidos. Vão ser destruídos. Nós vamos ver aqui, nos próximos capítulos. E hoje nós estamos dando o aviso ao povo. E eles serão destruídos. E para quem ligou o sinal de alerta, diante dos 4 juízos que eu falei aqui do versículo 21, agora vai entender. Quais são os juízos para o futuro? Porque Ezequiel é um livro profético e não é só histórico, tá? O livro histórico, ele está contando a história daquela época ali. É um livro histórico, é aquilo ali. Você leu, é aquilo ali mesmo. Gênesis, por exemplo, a grande maioria de Gênesis é histórico, é aquilo ali mesmo. A grande maioria, tem proféticos também. Livro dos Reis, é histórico. É o que está ali e acabou. Aconteceu, registrou um acontecimento. Ezequiel, ele registra um acontecimento que já foi, que era da época dele,
mas ele também fala de acontecimentos futuros. Então a gente tem que estar com a nossa mente lá no passado, ver o que a gente pode pegar disso para hoje, para os nossos dias, e ver o que será do futuro. Então vamos ler o capítulo 6 de Apocalipse. Capítulo 6 de Apocalipse. Ezequiel pregou lá, não ouviram, destruiu tudo. Nós estamos pregando hoje, estão dando ouvido? Ó, quer nem saber. O mundão está mais gostoso. Baile, festa, está tudo muito melhor do que servir a Deus. Vamos ler aqui, versículos 2 em diante. Não, 4 em diante, do capítulo 6. Vamos ler aqui, os cavalos. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Qual era o primeiro juízo lá? A guerra, a espada. Esse cavalo vermelho, né, ele aparece no período da grande tribulação. Podemos comparar uma grande tribulação dos tempos de Ezequiel que teve lá em Jerusalém, né? Restrita ali, do tempo dele. Mas aqui é sobre o mundo todo. E a primeira praga aqui de Deus, primeiro juízo, começa aqui com esse cavalo, na grande tribulação, depois da aparição do anticristo. Depois que, olha, preste bem atenção, que o primeiro cavalo é branco, é o anticristo. E o mundo inteiro vai reverenciá-lo como se fosse Deus. Ele vai se assentar no templo de Deus, como se fosse Deus, querendo parecer Deus, e o mundo vai louvar Ele, vai reverenciar, vai se inclinar perante Ele. A mesma coisa do tempo de Ezequiel, não mudou nada. Olha lá. E olhei, olha lá, e o cavalo vermelho foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Cavalo vermelho. Vermelho aqui quer dizer pirros, fogo e sangue. Guerra. O mesmo aviso, meus irmãos, nós temos que dar para aqueles que nós podemos. Cada um de nós avisar, porque essa espada está vindo, ela está chegando. Né? E quando a gente fala que o castigo vem a cavalo, é que ele vem rapidinho, tá? E é rapidinho mesmo, está chegando. A gente tem que avisar os nossos amigos, os nossos familiares, as pessoas que estão perto de nós, cada um. Qual que era a segunda praga lá de Ezequiel? Não era a fome, no versículo 21? Versículo 5 aqui. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E o que tinha sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiqueis o azeite e o vinho. O cavalo preto traz o quê? Fome. A mesma história se repetindo. Só que lá foi bem pequenininho. Nós vimos que o sofrimento foi grande. Mas comparado a isso aqui, é mundial. Fome. A história se repetindo, meus irmãos. Fome. Versículo 7. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Casou, hein? Ó, perfeito. Encaixou perfeitamente. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para os irmãos hoje. Eu ia trazer o capítulo 14 e 15, mas não deu, enrolou. Só o 14 hoje. 15 nós deixamos para a semana que vem. Cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus. Cada um vai ser cobrado de forma individual. Os juízos estão determinados, estão marcados e eles virão. Certamente. Ninguém pode impedir. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Nem os exércitos do mundo vai conseguir parar, nem a tecnologia do homem, seus computadores, nada. Nada vai parar o plano de Deus. Aquilo que Ele determinou vai acontecer e ponto final. Cada um tem sua responsabilidade. Nessa época, haverão
os justos na terra, sim. Não vai ter arrebatamento antes, não. Não cai nessa besteira. Vai ter lá os Noé, como Noé, que foi visto justo na sua época, e na arca ele foi livrado do dilúvio. Vai ter lá Daniel, né? A representação dos crentes, né? A representação de nós que estaremos na grande tribulação. Daniel, que quando foi jogado na cova dos leões, não sofreu nenhum dano, porque foi justo, desde o começo não aceitou os manjares do rei, tá? E haverá lá Jó também, que sofreu tentação, que perdeu tudo, que sofreu as piores tentações que o homem poderia suportar, mas passou com fé em Deus e foi restituído muitas vezes mais, não é? Assim também haverá no tempo da grande tribulação. E nós estaremos nesse tempo. E o nosso dever hoje é avisar a todos, deixar bem claro que os juízos de Deus virão sobre a terra. E nós também só escaparemos nesse tempo, só conseguiremos atravessar essa grande provação se estivermos fiéis, como Noé, Jó e Daniel. Essa é a mensagem de hoje que eu queria trazer para os irmãos. Agradeço a atenção de todos.